pessoas, sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou Tamires Palma e no programa de hoje conversaremos sobre o livro O Jesus que as Mulheres Viram, da autora inglesa Rebecca McLaughlin. Talvez seja isso o sobrenome dela, né? Publicado originalmente em 2022 e trazido ao Brasil pela editora Mundo Cristão em 2023. É um livro que, assim que saiu, eu fiquei extremamente interessada. Acabei comprando apenas ano passado e li no começo deste ano e resolvi agora gravar sobre ele, porque foi um livro muito interessante, uma leitura muito boa. A sinopse do livro diz o seguinte: os 4 evangelhos estão repletos de histórias em que a participação de mulheres se destaca, o que não deixa de ser surpreendente quando olhamos em retrospectiva a pouca importância dada a elas pela sociedade, cultura e religião da época. Neste aspecto, vale a pena questionar: se as mulheres que seguiram Jesus pudessem descrevê-lo, o que diriam? Tal pergunta tem seu significado ampliado quando levamos em conta a diversidade de mulheres que se aproximaram de Jesus ao longo do seu curto ministério. Pobres, ricas, enfermeiras, enlutadas, jovens, idosas, gentias, judias, virgens, viúvas, prostitutas, profetisas. Elas se achegaram a Jesus em busca de cura, perdão e respostas. E essas motivações repercutem ainda hoje em nosso coração, inspirando-nos e fortalecendo-nos. Guiados pela escrita sensível de Rebecca McLaughlin, somos convidados a revisitar esses encontros emocionantes com o Filho de Deus e neles refletir. E se fosse eu, quais seriam as minhas razões para encontrar Jesus ainda hoje? O livro é curtinho, eu acho que ele tem umas 160 páginas. O que tem sido meio que o padrão, né, das publicações de hoje em dia. Muitas editoras têm feito livros mais ou menos até esse tamanho, visto que as pessoas estão lendo menos e preguiçosas, né? Então as editoras têm tentado se adaptar. Além de curto, é um livro com uma leitura muito fácil, assim, de compreensão muito fácil. A autora não fica fazendo firula, a autora não fica usando palavras complexas só pra gente se impressionar com o conhecimento linguístico dela, mas ao mesmo tempo é uma escrita que não é leviana ou irresponsável, é muito competente naquilo que a Rebecca se propõe. Então a gente tem um livro fácil, acessível, mas com um conteúdo muito bom. Além disso, os capítulos são curtos, assim, relativamente curtos, o que é uma coisa que tem ajudado bastante, né, na fluidez de leitura, para quem tem dificuldade, para quem não consegue engrenar nas leituras e para quem tem facilidade de ler, isso só faz com que a leitura seja mais rápida, mas que eu acho que é sempre legal, pelo menos foi o que eu fiz. A cada capítulo terminado, eu dava um tempinho, assim, para esse capítulo maturar dentro de mim e eu pensar um pouco nele antes de começar o capítulo subsequente, né? Então, já de cara eu digo que é uma leitura fácil e que você vai gostar de fazê-la, porque ela flui rapidinho, então dá aquela sensação boa, né? De, nossa, olha só como eu estou lendo rápido. Como que está estruturado esse livro? São 6 capítulos centrais, né? Tirando a introdução, conclusão, essas coisas. E esses capítulos trazem diferentes perspectivas a respeito de Jesus, a partir dos encontros que ele teve com diferentes mulheres na sua jornada. Os nomes dos capítulos são Profecia, Discipulado, Nutrição, Cura, Perdão e Vida. Eu achei muito, muito, muito legal a divisão que foi feita a partir dessa dimensão mesmo, né, que a gente tem ali de cada ação de Cristo, porque isso nos ajuda a ter uma visão panorâmica de Jesus para além de nosso Salvador e, óbvio, não que isso seja pouca coisa, né? Mas ela ajuda a gente a compreender a complexidade da vida que Jesus levou aqui na Terra e como que essa complexidade que Cristo viveu ajuda com que a gente possa se conectar com ele nas nossas vidas que são muito doidas, muito corridas e às vezes de muito sofrimento também, né? Então, por exemplo, o capítulo de profecia, ai, gente, já começou assim com o meu coraçãozinho todo apaixonado, porque é o capítulo em que a gente vai ter Isabel, Maria e a profetisa Ana, que era a profetisa do templo, né? O Evangelho de Lucas é o meu evangelho favorito e ela valoriza bastante o Evangelho de Lucas nesse livro, porque ele é um evangelho que conta histórias que não estão em outros, né? Como a questão de Isabel, de Maria, a própria ideia da Ana, né? Profetisa do templo. Mas é um capítulo muito bonito porque eu amo a história dessas 3 mulheres, assim. E realmente já toca o coração ali você
perceber o fato de que Jesus primeiro se revelou a mulheres, né? O fato de que o anjo Gabriel vem para Maria, o fato de que Isabel engravida para ter esse prenúncio de Cristo, e que Ana, que ficou tantos anos da vida dela vivendo na viuvez, tem o privilégio de encontrar a Cristo, né? Encontrar o Messias no templo. Inclusive, né, fugindo um pouco aqui, fazendo um parêntese, se você não conhece a música Visita, da banda Catarina Vambora, ouça essa música, porque ela é uma música composta na perspectiva dessas 3 mulheres, e é a melhor música de Natal que o Brasil já compôs. Ela devia tocar em toda igreja, todo ano, em cantata de Natal. Mas enfim, continuando, eu acho que essa divisão foi muito interessante porque a gente consegue ver essas faces múltiplas de Jesus a partir do que foi o primeiro, ou pelo menos o encontro mais marcante das mulheres com Cristo, né? Então, quem eram as discípulas? Questão da nutrição, quais foram as mulheres que receberam nutrição física ou espiritual de Jesus? A cura, né? A gente tem muitos milagres de cura de Jesus que envolvem mulheres. Então, realmente é uma divisão que eu achei muito bonita, muito poética, muito acertada, porque dá essa perspectiva de complexidade mesmo, assim, que eu achei que enriqueceu muito a leitura e a visão de Cristo que o livro propõe pra gente, né? Além disso, na introdução, a autora traz uma reflexão muito, muito, muito importante sobre o olhar das mulheres e dos homens no Evangelho. Os olhares de homens e mulheres nos Evangelhos. Então a gente tem, na página 21 do livro, já no comecinho, um pedacinho que eu queria ler para vocês, porque eu achei maravilhoso. A introdução do livro reflete sobre o suposto evangelho de Maria, o evangelho que teria sido escrito por Maria Madalena, e como que isso não faz sentido e tudo mais, no sentido histórico, no sentido teológico, mas aí ela traz pro ponto de que nos evangelhos canônicos, a gente tem, sim, as mulheres sendo descritas, sendo vistas, sendo valorizadas. Então ela coloca assim: na verdade, se percorrermos os evangelhos em nossas Bíblias e cortarmos todas as cenas não testemunhadas por mulheres, perderíamos apenas uma parcela pequena dos textos. Se cortarmos as cenas que apenas as mulheres testemunharam, perderíamos nosso primeiro vislumbre de Jesus quando ele assumiu a carne humana e nosso primeiro vislumbre de seu corpo ressuscitado. Olha que maluquice, gente. Sério, quando eu li isso aqui, e é logo no começo do texto, né? Eu fiquei, gente, eu nunca tinha feito essa conta, colocar numa tabela, né, comparando ali cada uma das cenas, o que homens viram, o que todo mundo viu, o que só mulheres viram. E a gente teria, de fato, né, perdido o Cântico de Maria, a gente não teria o seu nascimento, a gente não teria... mas José estava lá, mas José não é uma voz ativa na Bíblia, né? A gente não teria o relato da ressurreição de maneira tão bonita e tão completa, porque são as mulheres, né? É Maria Madalena que nos 4 evangelhos encontra Jesus por primeiro. Então, isso faz com que a gente note a importância de olhar Jesus pelo olhar das mulheres na Bíblia. E gente, eu já vou fazer uma outra reclamação aqui enquanto estou gravando, mas eu tenho o aplicativo de organizar a leitura chamado Scoob, que é Books ao contrário, né? Que é um aplicativo brasileiro. Eu gosto muito de usar o Scoob, mas é sempre interessante fazer a análise de proporção de pessoas que leram, né? Se você entra num livro do Scoob, ele coloca ali, tantos por cento das pessoas que leram eram homens, ou tantos por cento eram mulheres. Então, o livro O Jesus que as Mulheres Viram tem apenas 3% de leitores masculinos, e os outros 97% são mulheres que leram o livro. E aí, a gente tem muita coisa para reclamar disso, de fato de que homens não leem livros escritos por mulheres ou que tenham temáticas de mulheres, mas eu queria dar um foco para esse livro aqui. O fato de que ele tá apresentando Jesus numa perspectiva mais complexa. Não que a gente não tenha como aprender sobre Jesus em todos os outros livros de teologia que já foram escritos no mundo, mas por que não ler? Por que não olhar para essa dimensão de, nossa, talvez Jesus, eu como homem, eu não tenha notado que Jesus se apresenta de outras formas, que Jesus faz milagres específicos. Então fica aqui o meu puxão de orelha, de verdade, assim, de...
Homens, leiam esse livro. Essa minha puxão de orelha estava ali na conclusão do meu programa, mas acabei puxando pra antes, então depois eu continuo dando puxão de orelha. Só que eu também queria reforçar desse texto aqui, né, que eu acabei de lendo, de que as mulheres testemunharam muitas coisas. Eu acho que esse texto e esse livro em geral, ele nos ajuda. Porque quando a gente coloca em perspectiva dessa forma aqui, né, o quanto nós perderíamos ou não perderíamos se tivessem os textos das mulheres ou não na Bíblia, fica muito claro pra gente o quão valorizadas as mulheres são por Jesus e pelo Evangelho, sabe? E é esse o objetivo da autora na introdução, pra mostrar que o tal do Evangelho da Maria não precisa e não faz sentido. Eu acho que é um texto, assim, pra nos ajudar a calar tudo que a gente tem de gente falando que trazer as mulheres para dentro da igreja, falando, pregando, liderando, testemunhando sobre Jesus é uma ação não bíblica, né? A gente, infelizmente, tem muitas igrejas participando, fazendo esse tipo de leitura do mundo. E com um livro desse, a gente consegue ver que, na verdade, a ação delas é uma ação não bíblica, é uma ação não cristã. Porque Cristo fez essas coisas, né? Cristo deu espaço para as mulheres, Cristo nos deu voz. E quando outros homens tentam nos calar, os errados são eles. Então, esse livro realmente serve como isso, sabe? Como uma forma da gente entender o que Cristo fez por nós, enquanto humanidade, mas enquanto mulheres especificamente, e o quanto as igrejas tentam nos silenciar às vezes, mas Cristo não permite que isso aconteça, né? Porque Ele nos deu voz. E aí, eu pergunto a vocês, por que ler este livro? E eu respondo também, né? Eu acho que compreender que Jesus valorizou as mulheres não é uma alegação ou uma necessidade levantada por feministas, como muita gente alega, né? Esse feminismo entrou na igreja, é por isso que estão falando disso. Não é isso. Mas é uma necessidade de seguidoras de Jesus que encontram nele amor, respeito, esperança, que muitas vezes a gente não encontra na sociedade e nas igrejas, infelizmente, que a gente vive, né? Então, não falar que Jesus valorizou as mulheres não é uma defesa feminista, não é uma leitura feminista, não é um olhar feminista, é um olhar bíblico, porque isso aconteceu. Se uma pessoa nega o quanto Jesus valorizou e respeitou as mulheres usando os textos de Paulo, essa pessoa está fazendo uma leitura bíblica errada, né? Porque ela precisa fazer a análise dos textos de Paulo a partir do que Jesus fez. Porque Jesus é a régua, Jesus é o nosso óculos para ler a Bíblia toda, e não Paulo. E eu não sou uma pessoa que tem a raiva da teologia paulina, já tive muita raiva, hoje estou me reconciliando com Paulo, mas as pessoas costumam fazer uma inversão de pegar os textos, sei lá, de Efésios, até mesmo de 1 Pedro, eu acho que é 1 Pedro a carta que fala das mulheres se submeterem aos maridos também, né? E inverterem a lógica e colocarem essas palavras dos discípulos acima do que Cristo fez, acima do testemunho de Cristo. Então, a régua para as mulheres são essas palavras. E Jesus estava lá, beleza, Jesus era legal. Agora, isso não é uma leitura honesta bíblica, e não é uma leitura bíblica da Bíblia, né? Porque a gente tem que olhar para os textos de Paulo, para os textos de Pedro e aplicar o exemplo de Cristo. E Cristo colocou as mulheres em igualdade aos homens, Cristo exaltou as mulheres como pessoas que têm dignidade, que têm espaço na sociedade. Então não é o feminismo que me coloca como uma mulher que tem direito dentro da igreja e espaço dentro da igreja, é Cristo que faz isso comigo. E é Cristo que tem que ser a luz, a lente e tudo mais, a régua, a métrica, pra gente ler os textos de Paulo e Pedro. Então, não, eu não sou uma mulher que precisa ficar calada dentro da igreja porque Paulo disse isso. Eu sou uma mulher que tem espaço, tem voz e pode fazer coisas porque Cristo me deu esse espaço, né? E esse livro ajuda a gente a ver isso pela perspectiva da Bíblia. Então, eu sou feminista, e todo mundo, né? Se você acompanha a gente há muito tempo, você sabe disso. Mas eu não sou feminista e cristã. Eu sou cristã e o meu cristianismo me faz ver que isso precisa chegar na sociedade de alguma forma, né? A igualdade das mulheres, ter direitos, ser respeitadas. Então é o meu cristianismo que me inspira a ser feminista e não o contrário. Então aquilo que não cabe do feminismo dentro do meu cristianismo, eu simplesmente falo, não, isso não serve pra mim e tá tudo bem. Porque o feminismo também me dá direito de escolher, assim como o cristianismo, né? De tomar as minhas decisões de maneira consciente e racional no mundo. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Muito importante mesmo, assim, da gente lembrar que
não é um movimento de 200 anos, de 100 e poucos anos, como o feminismo que está disputando esse espaço para as mulheres, porque esse espaço foi conquistado em Cristo Jesus. E ele pertence a todas nós. E se você é um homem que ouviu esse programa, pense o quanto você já viu ou vivenciou ou mesmo praticou o fato de tentar excluir as mulheres da vida da igreja, né? E isso precisa ser refletido, isso precisa ser mudado na nossa sociedade. E o segundo ponto que eu acho que esse livro precisa ser lido por todos nós é uma frase, uma palavrinha que a autora coloca na conclusão do texto. Ela diz assim: olhar para Jesus pelos olhos de mulheres pode parecer, a princípio, um projeto de natureza moderna. No entanto, quando se trata da morte e ressurreição de Jesus, isto é precisamente o que os autores dos evangelhos nos convidam a fazer. O que vemos pelos seus olhos não é um Jesus alternativo, mas, ao contrário, o Jesus autêntico, que acolhia homens e mulheres como discípulos e que é visto melhor de baixo para cima. As mulheres que levaram seu pecado, vergonha e necessidade extrema e se jogaram aos pés de Jesus, revelam como Jesus tratava aqueles que eram desprezados pelos outros. As mulheres que se sentavam aos pés de Jesus para aprender dele, nos ajudam a reconhecer nosso Mestre, que traz palavras de vida eterna. As mulheres que abraçaram os pés de Jesus quando o viram ressuscitado pela primeira vez, nos ajudam a ver que Jesus é o Senhor do céu e da terra ainda hoje. Então, gente, como eu já tinha começado o meu puxão de orelha no tópico anterior, eu reforço, esse livro precisa ser lido por homens e mulheres. A gente precisa quebrar esse preconceito de que livros de autoras ou livros que falam sobre mulheres são especificamente para mulheres. Através desse livro, a gente pode pensar numa perspectiva mais complexa e completa de Jesus. Porque ele veio como homem, sim, mas ele veio como humanidade para se relacionar e salvar homens e mulheres. Então, os homens da nossa sociedade precisam perder esse preconceito de ler autoras mulheres e tudo mais, e precisam ler esses livros de mulheres ou sobre mulheres, porque isso amplia a capacidade de olhar o mundo através do ponto de vista de outras pessoas que vivem outros dilemas na sociedade, que vivem outros problemas. Então, isso ajuda a dar empatia, isso ajuda a dar conhecimento de mundo, sabe? Portanto, fica aqui a minha forte recomendação de que vocês leiam esse livro. Ele é simples na sua estrutura e no seu vocabulário, mas ele é muito profundo no que está propondo. E eu acho que é um presente que vocês deviam dar a si mesmos e a outros homens, né? Quando um homem recomenda para outro homem, ele geralmente tem mais valor. Então, faça esse favor a você mesmo e a outras pessoas e leia o Jesus que as mulheres viram. Eu agradeço que você tenha ouvido o programa até aqui. Divulgue esse programa, marque nas redes sociais, mande para alguém que está precisando pensar um pouquinho sobre este tema e acompanhe o nosso trabalho da Crentaços aqui. A gente tá quase todo mês lançando programa novo. Programa novo geralmente sempre tem, né? Às vezes eles falham um ou outro, mas a gente tá aqui e a gente gosta muito de saber o que vocês têm achado dos nossos programas. Fiquem bem e até o próximo programa. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!